A Helenira Vilela acabou de chegar aqui, eu acho que a gente já pode, então, já continuar essa análise da pesquisa aí, dessa... Helenira, você está diferente. Então, fiz tranças, estou uma pessoa cheia de tranças agora. Que chique, olha aí. Legal. É bem impressionante, só que sabe o que aconteceu? Eu viajo muito, né, por causa da direção nacional do sindicato, e ontem eu fui parada para uma revista de uma maneira que eu não consigo atribuir a outra coisa que não essas tranças no aeroporto do Santos Dumont. Naquela... Como é que é? Revista aleatória. Quando você passa no raio-x, sabe? Às vezes eles chamam de revista aleatória, mas não foi nem revista aleatória. Eles disseram que estava apitando por causa desses enfeitinhos aqui de metal. Só que isso aí não é metal quase nenhum, assim. Ah, não, mas aí a gente usa um sensor mais sensível, não sei o quê, mas enfim, né? Tirem suas conclusões. 6 anos viajando com os meus cabelos lisos, eu acho que eu fui sorteada na revista aleatória uma vez. Pode ser. Se eu tiver como apoiar para não ficar... Então, eu não tenho, eu esqueci completamente de trazer o meu tripé, então eu tô meio... É que eu tô no trabalho, a gente tá numa... Como teve greve ano passado, né, Felipe? A gente tá com o semestre letivo terminando agora, o semestre de 2024-2, então eu tô numa maior correria de trabalho aqui, corrigindo um monte de prova. Aí saí de manhã para aplicar provas e me esqueci completamente de botar o tripé dentro da bolsa. Não, então vamos lá. Deixa eu então só ler o superchat da Miriam Existência, que diz: não adianta, é o mercado e a gasolina, só reclamação. O salário está indo na boia, a classe média puxa o índice para baixo e o Galípolo, nada. E a Márcia Borges da Fonseca Kiet Neves, que manda também um superchat, muito obrigada. Ela diz: desculpa para quem não gosta do Neymar. Aí, Rovai, esse é para você. Mas o príncipe deu um baile. O que foi aquele gol olímpico? Em Porto Alegre, sou Inter, em São Paulo, Santos, Neymar é craque, parabéns, Rovai, olha aí. Rovai tá feliz. Helenira, a gente acabou de falar sobre a pesquisa CNT, que saiu agora e que mostra um resultado, uma queda, acompanhando o que a gente viu no Datafolha, uma queda na popularidade do presidente Lula. E a gente estava aqui conversando sobre o que, vou até pôr aqui na tela novamente, o que está causando esse efeito, né? E aí a gente queria ouvir sua opinião também. A gente falou da crise do Pix e do preço dos alimentos, que está caro. Então, olha que você vê que era 41, está melhor que Jair Bolsonaro, agora 45 está pior. Então, queria te ouvir um pouquinho. Bom, eu penso que isso é uma combinação de fatores objetivos e subjetivos, né? De fato, a gente tem aí uma dificuldade, principalmente com o valor dos alimentos, né, e da gasolina, como disse a nossa espectadora aí, e a gente percebe que tem um outro elemento objetivo que eu acho que interfere bastante, que é a questão da segurança pública associada ao aumento que tem acontecido sistematicamente da população em situação de rua. Ainda que a gente não tenha objetivamente uma associação entre criminalidade e aumento da população em situação de rua, a gente tem um aumento da sensação de insegurança para todo mundo quando a população em situação de rua aumenta. E tem aumentado sistematicamente desde que o Temer tomou posse, e as melhoras econômicas que a gente teve não reverteram o crescimento da população em situação de rua. Então, a gente tem uma questão de segurança, que eu acho que é importante, uma questão de sensação de segurança associada à dificuldade com esse crescimento da população em situação de rua, muito porque durante os governos Temer e Bolsonaro, a assistência social foi privatizada e foi
transformada num puxadinho das igrejas neopentecostais, estão fazendo muito dinheiro com isso, inclusive, né? Então, a gente, na prática, não tem mais uma assistência social, na maior parte do país, funcionando bem para lidar com essa questão. Aí tem o preço dos alimentos e, além disso, eu penso que tem uma questão subjetiva, que todo mundo fala, a história da comunicação, mas eu acho que vai um pouco além disso, que é a questão da gente ter uma dificuldade de articulação com o povo a partir do governo e da esquerda. E aí eu faço duas análises. Uma é que a participação popular no governo Lula atual é muito nenhuma, né? Muito parecida com nenhuma, o que é péssimo, porque quando dá problema nos programas sociais, porque a prefeitura boicota, o que acontece aqui em Florianópolis, por exemplo, ou porque você tem boicote do Congresso Nacional, a gente não consegue fazer uma resposta, e porque o modelo de participação adotado foi um modelo em que você cria expectativa com certeza de que vai gerar frustração. O plano plurianual participativo, ele era um plano em que você podia pedir. Só que você podia pedir, mas ele não é igual ao orçamento participativo, porque no orçamento participativo você apresentava as demandas da sociedade e depois ia debater na sociedade, dentro das limitações do orçamento, o que ia ser prioridade. Então você se confrontava com as dificuldades de implementar tudo o que era demanda. No caso do PPA, não, você disse, peçam. Só que, com certeza, né, a gente tem demandas de várias ordens, e essas demandas não são supridas. Mais de 90% das demandas apresentadas seriam frustradas, porque não tem como o governo federal fazer. Então, acho que esse foi um modelo infeliz, digamos assim, de participação, porque ele não tem comprometimento. Eu tenho defendido que o governo tinha que criar um processo de comprometimento mais parecido com as missões da Venezuela, onde você estabelece um parâmetro de que você vai, por exemplo, resolver a questão da fome ou do analfabetismo e envolve a sociedade no processo de construir as medidas necessárias, de mobilizar a sociedade e de executar as medidas, e inclusive de superar os obstáculos que a burguesia eventualmente coloca. Esse é o motivo pelo qual a Venezuela, na minha leitura, tem uma participação popular tão grande na defesa do governo, né? Toda vez que tem ali os ataques ao governo, a gente tem passeatas, mobilizações muito grandes. Então, eu acho que são alguns elementos, alguns deles, eu acho que, por exemplo, a fala do Lula ontem, né? Essa coisa de criar uma proximidade do Lula e dos programas, dos acertos do governo com a população, é uma boa medida, mas ainda acho que vai ser insuficiente. Por esse período, a gente vai ter que ter um trabalho de envolver a população em diagnosticar melhor. A gente não pode, e em algum momento a própria esquerda contribuiu para isso no Brasil, dizer que tudo que acontece de errado no país é culpa do governo federal, né? A gente mesmo, em algum momento, acabava repercutindo as coisas dessa maneira. E aí exime burguesia, Congresso, né, a interferência internacional e outros elementos que estão interferindo. Então, eu acho que eu não esperava um resultado muito diferente nesse momento. Tem tempo para corrigir, mas não é uma coisa tão simples quanto simplesmente consertar a comunicação, o que é essencial, e não é simples, não é exatamente a palavra correta para descrever, mas que eu acho que já está sendo feito. Mas eu lembro que teve um período que tudo era culpa da comunicação só, né? O coitado do Paulo Pimenta apanhou pra caramba, né, Helenira? Mas, Dri, o que a gente tem aí? Eu só vou ler aqui o Eu Que Te Gosto, que diz: Dri, chique sou eu, que já fui motorista da Helenira na campanha dela para vereadora. Olha só. Um grande abraço. É que tá sem nome, eu não sei. Tem duas pessoas que podem ser. Manda o seu nome aí, que você gosta, para eu saber quem Eu queria que a Helenira contasse a história da avó dela, porque ela fez uma postagem no Instagram, você deu uma entrevista, né, muito bonita, sobre a sua avó, que assim como a Eunice Paiva, também, né, foi uma mulher que teve seu marido, né, também ele foi preso, né, o seu avô, na ditadura, e o filho,
e também ali esteve, né, ativamente ali né, lutando ali com os seus parentes ali, sofrendo os efeitos da ditadura, né, da tortura, dos desaparecimentos, das prisões aleatórias. Então, queria que você contasse, né, já que a gente está nessa semana, na maior expectativa do Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar no domingo, né? São 3 estatuetas que estão concorrendo, e a gente está, todo mundo aí, muito nessa expectativa de, no próximo domingo, em pleno carnaval, ter a história da Eunice Paiva no Oscar, né? Ganhadora de um Oscar. Eu escrevi esse artigo, na verdade foi um artigo mesmo, a pedido do portal Catarinas, que é um portal de jornalismo feminista que tem aqui em Santa Catarina. E quando elas me pediram, foi exatamente porque elas sabiam que eu tinha uma história com essa história da ditadura, né? Eu mesma nasci na clandestinidade por causa dos meus pais viviam na clandestinidade quando eu nasci. Mas eu achei que, inspirado na história da Eunice, a história que eu mais devia contar era dessa mulher não militante que acabou sendo brutalmente atingida pelo processo. Né? Eu começo o artigo contando uma cena que eu acho que é a cena romântica e, de uma certa forma, prosaica, que é o meu avô vai para a guerra, meu avô serviu na FEB, né? E quando ele volta da guerra, ele vai reatar o noivado com a minha avó. Porque ele tinha terminado o noivado, que afinal de contas, está indo para a guerra, você pode, né, corre o risco de morrer, e aí ela dizia, não ia deixar a viúva antes mesmo de casar, né? E aí ele volta e vai reatar esse noivado, pede autorização, enfim, para os pais dela, e chama ela num canto e fala, mas eu tenho uma coisa para te contar que é muito séria e que se você não quiser mais casar comigo, eu vou entender. E a minha avó me contava que quando ele falou isso, ela pensou 1 milhão de coisas, que ele tinha perdido uma perna e ela não estava vendo, que ele podia ter tido um filho na Itália, enfim, milhões de coisas passaram pela cabeça dela. Aí ele olha muito sério e fala, eu sou comunista. E ela me contava isso, dizendo, eu não imaginava, eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, eu não tinha a menor ideia do que isso significava. E aí ela dizia assim, mas eu continuava apaixonada por ele continuava sendo o homem mais bonito da cidade. Então, isso era no interior do Paraná, né? Então, eu me casei assim mesmo. E aí ela dizia assim, mas eu não sei se eu tivesse noção do que eu ia sofrer, se eu teria casado, não por conta de discordar dos valores, mas por conta do sofrimento mesmo, né? E aí a gente tem o meu avô, ele trabalhava no gabinete militar do João Goulart. Inclusive, recentemente, eu encontrei, foi depois de eu ter publicado esse artigo, eu encontrei o depoimento que o meu avô dá quando foi, eu chamo de sequestrado, porque, né, preso é uma coisa que a gente ou quando está cometendo um crime flagrante ou quando tem um processo judicial. Como no caso dele não tinha nenhuma dessas coisas, eu encontrei o depoimento e ele fazia parte, por exemplo, do ponto de vista da segurança nacional, da Comissão de Energia Nuclear do país, em 64, a partir desse gabinete militar do João Goulart. Então, trabalhava em Brasília. E aí é isso, ele é sequestrado, ele fica desaparecido muito tempo. Ele é preso na Fortaleza Santa Cruz, em Niterói. Eu até acho que eu escrevi isso errado no texto, porque se eu mencionei isso, porque eu tinha certeza que era em Ilha Grande, e esse final de semana eu estive no Rio, conversando com a minha tia, que é uma das pessoas que também, na verdade, ela é a que mais brutalmente é atingida pela ditadura, e ela estava me corrigindo que não foi na Ilha Grande, foi na Fortaleza Santa Cruz. E ele, então, ele fica lá, e ela fica, imagina, em 64, não tinha nada em Brasília. Ela fica, os 3 filhos, meu pai era adolescente, a minha tia pré-adolescente e a outra era criança, sem ninguém, num prédio cheio de esposas e crianças, todas elas com os maridos presos, porque eles prenderam o gabinete militar todo, claro, né? Se os milicos vão dar golpe num governo constitucional, todos os milicos que têm, né, compromisso com a democracia e com o governo que está sendo derrubado foram presos. E aí ele vai... e tem uma cena que eu também acho muito interessante, que é o dia que a minha avó, uma vizinha, fala, olha, eu descobri, eles estão no Rio, mas eu não consigo ir, fica com as crianças, eu fico com as tuas crianças, eu achei um cara que está indo de Kombi para o Rio. E a minha avó, com 30 e poucos anos, ela estava sozinha numa Kombi com uns caras que ela nunca tinha visto na vida,
para pegar uma carona para vir até o Rio de Janeiro para ver o meu avô. Ela consegue ver ele não sofreu, assim, ele nunca foi torturado, né? Porque o avô é preso logo no início. Ele foi preso dia 2 de abril de 64. E, enfim, aí ela fala com ele e tal, consegue descobrir algumas coisas. Os militares tentando expulsar todos os que estavam nos apartamentos funcionais. A minha avó lidera uma revolta de esposas para evitar que elas fossem expulsas com os filhos, até que os maridos fossem libertados. E aí vai, né? Depois eles voltam para o Rio. Meu avô sem emprego, tinha trabalhado no Exército a vida inteira. Aí o meu pai é preso em 68, dia 26 de junho de 68. Na verdade, há uma dúvida se foi 19 ou se foi de 26. E ele é preso junto com o Jean-Marc Van der Vinde e mais 2 estudantes. O Jean-Marc era a principal liderança. Depois, no Congresso de Ibiúna, o Jean-Marc acaba eleito presidente da UNE, né? Eu brinco com o Zé Dirceu, que é o cara que ganhou a eleição do Zé Dirceu, né? E aí ele é condenado, foge e entra na clandestinidade. Conhece a minha mãe em 70. Eu e a minha irmã, a gente nasce em condição de clandestinidade, e a minha avó lidando com isso, né? O filho mais velho dela, desaparecido, não tinha quase contato. O Rubens Paiva, ele acaba preso porque eles rastreiam que ele estava fazendo comunicação entre pessoas que estavam no exílio ou que estavam presas. A minha avó, ela contava para mim que ela tinha uma ansiedade enorme toda semana ela ia no escritório de uma pessoa que era a pessoa que trazia eventualmente as cartas do meu pai. E depois, em 70 também, a minha tia... O Rubens Paiva dela. Oi? Era o Rubens Paiva dela. Isso, né? era o Rubens Paiva dela. Ela tinha essa coisa, porque era muito difícil saber alguma notícia, né? Meu pai sempre mandava cartas que não eram assinadas, que não podiam ser enviadas pelo correio. Então, tinha que ter uns mensageiros que carregassem. E era o jeito que ela tinha notícias, né? E depois, em 70, tem isso. A minha tia e o meu tio, eles já estavam casados e são presos. E eles foram barbaramente torturados. Depois a minha tia fica um tempo morando com a minha avó. Logo depois o meu primo nasce. E é uma vida muito complicada, né? Imagina, você tratar com todos os medos que havia. Então, ela tinha medo que o fato da minha tia ser presa pudesse também colocar o meu pai em risco, que eles pudessem voltar a ser presos. Foi uma coisa muito complicada. E aí, eu termino esse artigo contando que em 2016, ela morre em 2017, com os 90 anos. Em 2016, quando começou a história do golpe do Temer, né? Ela olha para mim e fala: ai, Helenira, você não tem como diminuir, assim, falar menos sobre isso, porque eu não sei se eu vou aguentar ver mais uma pessoa da família passando por isso, porque ela tinha medo que eu fosse presa também, ou, enfim, ou que tivesse que me exilar, ou alguma coisa do tipo, né? Porque por causa da militância que eu tinha. Então, e eu respondi para ela: olha, vó, se eu calasse a boca hoje e nunca mais falasse nada, se tiver um golpe e eles resolverem perseguir os resistentes, eu vou estar na lista, né? Não tenho como, eu estava na direção nacional do sindicato nessa época. Então, essa mulher que não fez uma opção política por enfrentar a ditadura, nem por defender a democracia, mas que teve que entregar a vida fazendo isso, na verdade, durante um período enorme, por conta do envolvimento e da consciência política de todos eles. E um pouco antes de morrer, a última publicação que a minha avó faz é uma publicação do Frei Beto em defesa da democracia. Então, ela, na verdade, acaba desenvolvendo essa consciência política ao longo, né, de 50 anos de convivência, na verdade mais, quase 70 anos de convivência com os militantes, mas eu me lembrei muito dela num paralelo com a Eunice Paiva, por isso, assim, porque não era a pessoa militante, é a pessoa que é atingida porque a sua família fazia um trabalho de tentar defender a democracia e enfrentar a ditadura. Né? Então, assim como a Eunice Paiva, a Dona Lila, né, e tantas mulheres, né, que passaram, foram afetadas, tiveram sua família ali toda desordenada e tiveram que lidar com tudo isso, né. E foi muito bom você ter compartilhado, acho que muita gente tinha que compartilhar aqui, né, e tem gente aqui falando, meu tio foi sequestrado também em 70,
Muitas histórias, né, gente? De um Brasil complexo que ainda reproduz muitas coisas da ditadura, né? Eu fiquei animada com o escracho que fizeram na frente do torturador do Rubens Paiva. A gente precisava realmente desnaturalizar a vida normal que essas pessoas têm depois de destruir a vida. Eles torturaram crianças, eles torturaram mulheres grávidas, eles torturaram pessoas que não tinham nada a ver com a resistência, eles assassinaram massivamente indígenas, assassinaram massivamente pessoas em situação de rua. Então, essas pessoas não podem morrer na tranquilidade do seu lar agindo como se elas fossem pessoas normais com as quais a gente pode conviver, né? Apesar de se comportarem como tais. Eles estupravam mulheres coletivamente e depois voltavam para suas casas e fingiam para as suas esposas que eles não eram estupradores, pedófilos, né? Que eles não se viciaram pessoas. Então, é muito grave o Brasil não rever. E tem uma coisa que a lei da anistia foi usada para proteger essas pessoas. Mas para os militantes, a lei da anistia dizia que não vai ser anistiado quem cometeu o crime que eles chamavam de crime de sangue, que é crime de assassinato, de agressão física, de tortura, né? E, claro, nenhum militante torturou ninguém. Eventualmente, houve confrontos em que algum soldado, alguém morreu, assim, né, em troca de tiros, e essas pessoas não foram anistiadas. Mas, para o lado de lá, o que houve foi impunidade, né? Não é que eles foram anistiados, eles simplesmente ficaram para sempre impunes pelos crimes de Estado, crime contra a humanidade, crime de sangue, e viveram suas vidas tranquilamente, e muitos deles até hoje, como esse torturador do Rubens Paiva, vivendo com dinheiro público. Nós estamos pagando o salário de uma pessoa que enfiou rato em vagina de mulher, que torturou criança, que assassinou indígenas, que assassinou crianças de meningite, porque eles esconderam uma epidemia de meningite na época da ditadura e morreram muitas crianças também. Enfim, pessoas que tinham que responder pelos seus crimes. Essa epidemia de meningite eu vivi na pele ali, eu vi muitos amiguinhos, muita gente próxima tendo meningite e o governo simplesmente não lidava com a questão, né? Não informava nada sobre o que estava acontecendo, era um caos, não tinha SUS, não tinha... Você, para ir num hospital público, tinha que ter carteira de trabalho assinada. Foi um drama, assim. As pessoas mais vulneráveis acabaram ficando completamente à mercê da sorte. E agora, né, só 2025 estão revendo essa questão da lei da anistia em relação à ocultação de cadáver, né, para que ela não valha para esses crimes. Então, por exemplo, o caso do Rubens Paiva, que, né, é um crime que permanece até hoje, né, que eles ocultaram. Desculpa, Adri, é o caso da Helenira Rezende. Eu me chamo Helenira por causa da Helenira Rezende, que é uma mulher negra que era vice-presidente da UNE, que foi assassinada no Araguaia e cujo corpo nunca foi encontrado, né? Eu tive contato com a irmã dela, a Helenalda, com a sobrinha dela, principalmente a Marta Costa, e elas trabalham, e aí são mulheres também, a Helenalda, a Marta Costa, que passam a vida inteira, né? A mãe do Fernando Santa Cruz, mulheres como a Eunice e como a Dona Nila que, né, sofreram e não viram nenhum tipo de justiça ser feita. E muitas delas, como no caso da Eunice, que nunca pôde, né, encontrar um corpo para fazer um sepultamento, para fazer uma despedida, para ter um fechamento. Então, e a família da Helenira também. A mãe da Helenira, ela morreu sem encontrar, e algumas irmãs também já morreram sem nunca ter podido ter exatamente uma certeza do que aconteceu com ela e fazer esse fechamento. Helenira tem aí, né, muita história de luta, né, Helenira? Muito bom. Muito obrigada por compartilhar aqui esse relato e já até a próxima, Helenira. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Renato, Dri e Felipe, e a gente se vê na próxima. Agradeço muito o espaço, um abraço para toda a comunidade aí da TV Fórum. Até a próxima. Um beijão, querida. Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijão.